Olá, estamos aqui para começar um curso de fenomenologia. Nós, nesta primeira aula, queremos apresentar uma introdução para este curso. Primeiramente, tratar do escopo deste curso. O que se visa nele não é tratar sobre a fenomenologia, mas em tratando sobre a fenomenologia, a partir dela mesma, conseguir alcançar aquilo de que ela mesma trata. O nosso escopo, portanto, não é a fenomenologia, mas a sua essência, ou melhor, aquilo que a torna possível enquanto tal. Então, nós nos propomos a isso, não tanto uma fala sobre a fenomenologia, mas partindo dela, da fenomenologia, tornar acessível aquilo de que a fenomenologia mesma trata. Nesta colocação inicial, nós distinguimos entre falar sobre e falar a partir de. Né? Para nós, há uma diferença entre falar sobre a fenomenologia e falar a partir da fenomenologia, desde ela mesma. Poderíamos perguntar qual a diferença entre uma coisa e outra. Falamos no mero tratar sobre, nós podemos estar de fora e lidar com aquilo sobre que tratamos como objeto. Neste caso, estaríamos acima da fenomenologia, sobre ela, né? O que quer dizer acima e, de certa maneira, também por fora da fenomenologia. Ela, a fenomenologia, seria tratada como objeto de nosso conhecimento, como o sujeito, isto é, o assunto, o tema de nosso discurso, de nossa fala. A fenomenologia estaria aí como uma realidade já dada, constituída, prejacente, subjacente. Aquilo que os gregos chamavam de hypokeimenon, subjectum, o sujeito. O sujeito aqui no sentido de o assunto, o tema sobre o qual nós estamos falando, que está aí, de alguma maneira, posto diante de nós. A fenomenologia seria, assim, algo que nós seríamos capazes de captar e de representar. Sim, algo que nós poderíamos tornar objeto de nossas considerações, de nossos conhecimentos, de nossas investigações, por exemplo, historiográficas. A fenomenologia seria, assim, algo que teríamos presentes para nós, que teríamos presente para nós mesmos e que nós poderíamos perceber e sobre o que nós poderíamos julgar. Então, a fenomenologia como algo que nós representamos. A fenomenologia, por exemplo, como uma representação historiográfica, filosófica, né? E a partir de determinada representação que nós formamos, nós podemos então, digamos, julgar sobre isso, né? Dar predicados a esse sujeito chamado fenomenologia. Poderíamos determinar a fenomenologia como isto ou como aquilo. Poderíamos, enfim, discorrer sobre esse objeto chamado fenomenologia, que se tornaria o sujeito, né, de nossos juízos. Nesta atitude do falar sobre, do discorrer objetivamente da fenomenologia, nós poderíamos produzir conhecimento, por exemplo, conhecimento historiográfico. Do ponto de vista historiográfico, nós poderíamos nos informar e descobrir que a fenomenologia é
digamos assim, um movimento da filosofia contemporânea. Então, digamos, o nosso mais próximo preconceito sobre a fenomenologia é isso. A fenomenologia é um movimento da filosofia contemporânea. É a pré-compreensão que nós temos sobre a fenomenologia, de certa maneira nos movendo de fora da fenomenologia. Entretanto, aqui já um desafio nos estaria à espreita. Descobriríamos que a fenomenologia não é um sistema da filosofia. A palavra sistema, não é, que vem de syntíteme, por junto, não é? Articular um todo nas suas partes relacionais. Não é? A fenomenologia, a nosso ver, não se presta a ser encarada como um sistema de filosofia, o que não exclui que o seu modo de expor, né, os fenômenos não tenha certo caráter de sistematicidade. Não é o caso, não é de se excluir isto. Né? Bom, a fenomenologia não é um sistema no sentido porque um sistema, de alguma maneira, sempre vai dar em um todo fechado. A fenomenologia também não é propriamente uma escola. Ela não tem um corpo de doutrinas fixadas que são transmitidas, ensinadas, né, para aqueles que querem aprender fenomenologia. Ela também não se presta a ser considerada uma corrente, uma tendência, um endereço de pensamento. É que na fenomenologia reina a heterogeneidade. Embora os pensares dos pensadores colocados sob o rótulo de fenomenologia tenham uma proveniência comum, isto é, de onde eles partem, que é comum, eles não têm um destino comum, um para onde comum, poderíamos dizer. Né? Há uma heterogeneidade nesses endereçamentos do pensar. Seguindo os endereços de pensamento de Husserl, Scheler, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, iríamos ser enviados por caminhos que nos dariam acesso a, por assim dizer, países distintos e paisagens diversas de pensamento. Poderíamos sobrevoar estes caminhos e descrever as paisagens a que eles dão acesso de cima, numa espécie de voo panorâmico. Mas isso não nos permitiria nos familiarizar com este pensamento chamado fenomenológico. Bem, neste nosso curso, num primeiro momento, nós queremos explorar esse pré-conceito, né? A fenomenologia como um movimento da filosofia contemporânea, mas para ir além desse preconceito, para tentar nos familiarizar com o caminho, com a possibilidade do pensamento fenomenológico, o que implica sair deste falar sobre para um falar a partir de. Pois bem, se nós começamos com um falar sobre, um falar objetivo sobre a fenomenologia, nós poderíamos colocar, elencar, talvez uns 4, 5 elementos. Aqui eu resumi em 5 elementos, né, que se destacam
na fenomenologia, quando nós começamos a falar sobre ela. Poderíamos nomear os pontos de partida do método fenomenológico. O primeiro elemento, a diferenciação entre atitude natural e atitude filosófica. A atitude natural, que poderíamos dizer, não é natural no sentido da essência ou da natureza do homem. É natural no sentido de ser a atitude habitual, a atitude ordinária. Essa atitude é uma atitude refletida, não é? De início, na maior parte das vezes, nós estamos no mundo, nos relacionando com as coisas, nos ocupando, nos preocupando com as coisas, de uma maneira, em grande medida, irrefletida ou irreflexiva, não é? Dentro desta atitude ordinária, habitual, se considera o mundo como um dado absoluto. E nós pressupomos o mundo como algo que já está dado, absolutamente falando, isto é, sem qualquer vínculo com a nossa consciência. E aí nós nos voltamos para os objetos, sem questionar o vínculo desses objetos conosco, não é? Com a nossa consciência, com a nossa existência, com a nossa condição humana, se quisermos. E sem questionar também o nosso relacionamento, quer enquanto consciência, quer enquanto existência, quer enquanto condição humana, com esses objetos. Essa negligência ou esse esquecimento, ela faz parte, digamos, daquilo que a gente chama de atitude natural. Há outra atitude que é a atitude filosófica. É uma atitude extraordinária, quer dizer, está fora da ordem do dia, fora da ordem habitual, não é? De se relacionar, de tratar das questões, das coisas, não é? Ela é extraordinária. Ela, como toda atitude filosófica, nasce de alguma maneira de um estranhamento, de um maravilhamento também, se quisermos, não é? Ela é uma atitude reflexivo-crítica, não é? Então, não somente reflete, como também procura discernir, separar, distinguir, diferenciar aquilo sobre o que está refletindo. Ela põe entre parênteses a tese do mundo, esta posição tética do pensamento, que põe o mundo como algo dado, né, na crença de que o mundo seja algo dado absolutamente. Não é? Então, não vai fazer uso desta tese, dessa crença. Ela vai problematizar o conhecimento ele mesmo, né? E, ao mesmo tempo, voltar-se dos objetos que aí estão para a própria consciência desses objetos, para a dimensão, digamos, transcendental, ontológica, né? Aquilo que está aquém da constituição dos objetos, e que diz respeito não ao que está sendo, ao ente, né? Aí, mas que diz respeito ao ser disso que está sendo. Então, essa é uma primeira característica que a gente pode, assim, grosso modo, detectar na fenomenologia. Uma distinção entre a atitude natural e a atitude filosófica. Então, fenomenologia é, antes de tudo, uma questão de atitude, um modo de se pôr, de se colocar, de se impostar no relacionamento com o que quer que seja. E há esses dois modos, a atitude natural e a atitude filosófica. O segundo ponto que podemos detectar é a diferenciação entre o pensamento, digamos que essa diferenciação entre o pensamento natural operante nas ciências e também no
senso comum cotidiano. E o pensamento filosófico, essa diferenciação, leva a uma crítica sui generis do pensamento natural científico, né? A ciência, de certa maneira, ela compartilha com o senso comum da atitude natural, em grande medida, né? Então, a fenomenologia vai olhar criticamente para ambos esses saberes, o saber do senso comum cotidiano, nosso modo mais imediato de resolver os nossos problemas, a partir de nossas crenças, de nossas tradições, a partir de nossas culturas, né? E também o pensamento científico, a partir da pesquisa, da investigação, que leva a uma produção de conhecimento objetivo. Assim, por exemplo, em diferença da crítica de Descartes e de Kant, a crítica fenomenológica da razão, operada por Russell, não toma de antemão uma ciência como modelo para reconstruir o edifício das ciências ou para refundar o sentido da racionalidade, como, por exemplo, a geometria ou a física, né? Então, na filosofia moderna, às vezes, uma determinada ciência ela se impõe como um paradigma para a própria investigação filosófica, né? Por exemplo, a geometria para Descartes, a física clássica newtoniana para Kant. Aqui não se trata de pressupor uma ciência como modelo, como paradigma para a própria investigação fenomenológica filosófica. A crítica de Russell adverte na positividade e no positivismo da ciência moderna uma forma de conhecimento, uma forma de consciência esquecida de si mesma. Eu cito aqui as meditações cartesianas e conferências de Paris, na página 125 da edição da editora Forense. Russell diz: ciência positiva e ciência positiva é ciência perdida no mundo. Deve-se primeiro perder o mundo pela epoqué, para ganhá-lo de novo numa autorreflexão universal. Noli foras ire, disse Agostinho, in te rede in interiore homine habitat veritas. Ou seja, a ciência positiva porque se refere àquilo que já está posto no mundo, no real, na realidade. É ciência de alguma maneira perdida no mundo, tá? Perdida no sentido de que está esquecida de si mesma. Com essa ciência, se a consciência está esquecida de si mesma. Deve-se primeiro perder o mundo pela epoqué, né? Deter, parar, suscitar, digamos assim, este movimento habitual no qual nós vivemos em nossa atitude natural, né? Isso nos leva a perder o mundo. Mas, para ganhá-lo, o mundo, de novo, só que num outro nível, digamos assim, num outro patamar, que é numa autorreflexão universal. Então, a fenomenologia não vai tratar de partes do mundo, de setores, campos, áreas do mundo, objetivamente falando. Também não vai tratar do mundo como algo que está aí dado absolutamente, né? Mas vai perder o mundo pela epoqué, pela detenção dessa atitude natural e a passagem para a atitude filosófica, né? O que significa ganhar o mundo num outro sentido, né? O mundo como aquilo que se dá como fenômeno à nossa consciência, ou à nossa existência, ou à condição humana, né? O mundo
como aquilo que ingressa, por assim dizer, numa autorreflexão universal. E a fenomenologia, ela aparece como essa proposta de autorreflexão universal. É interessante que Russell, nesse finalzinho, nesse epílogo das meditações cartesianas, ele cita Agostinho, no livro De Vera Religione, da verdadeira religião. Essa frase que diz: não vás para fora, retorna em ti mesmo, no homem interior habita a verdade. Então, esse homem interior que, de alguma maneira, aparece na fenomenologia de Russell como consciência, como subjetividade transcendental. Esse homem interior que aparece na fenomenologia de Heidegger como Dasein, como presença, como ser o aí para o ser. O terceiro aspecto da fenomenologia que gostaríamos de destacar é justamente esse tema da hipoquê, ou da redução. Então, podemos dizer, esse retorno se dá numa mudança radical de atitude, em que se operam diversos passos de um movimento chamado de redução. Redução quer dizer aqui recondução, isto é, levar de volta, reductio, reducere, levar de volta. O método fenomenológico prescinde da questão se o objeto do conhecimento é também independentemente da minha consciência, e deixa de lado toda pressuposição para abrir-se às coisas mesmas. Ou seja, na neutralização da atitude natural e de sua tese de um mundo dado absolutamente, né, a fenomenologia vai prescindir dessa questão. Se o objeto do conhecimento é real, independentemente da minha consciência ou não, né? E vai deixar de lado também toda a pressuposição para abrir-se às coisas mesmas, né? Então esse é um primeiro ponto. Procura pela intuição colher o ente em sua autodoação e apreender a sua essência, o seu sentido de ser. Digamos, o ente, aquilo que é, né, o real, no todo, por assim dizer, ele está se doando a nós, ao humano, à consciência, né? Então, a partir dessa autodoação que as coisas mesmas realizam sempre no horizonte do mundo, né? A partir dessa autodoação, apreender a essência, o sentido do ser de cada ente que se nos vem ao encontro. O ato, quer dizer, isso numa intuição, isto é, num conhecimento que é uma visão, uma apreensão direta da coisa ela mesma. O ato de mostrar-se a si mesmo do ente em sua essência, ser e sentido, se chama experiência. Então, experiência não tem aqui o sentido simplesmente de um ser afetado sensorialmente. A experiência ela vai bem além, digamos, daquilo que é comumente admitido como experiência, como o empírico, né? Ou como sensorial, como sensível, né? O ato de mostrar-se a si mesmo do ente em sua essência, em seu ser e em seu sentido, isso se chama experiência. A essência do ente é aquilo que permanece idêntico em todas as variantes de suas realizações, concreções, manifestações. Aqui apontamos para aquilo que na fenomenologia se chama de reduções eidéticas, né?
Quer dizer, na medida em que se dá o fenômeno do ente, né, se dá sempre o ente num determinado modo de ser. Se dá o ente sempre numa determinada realização de um modo de ser. Ao mesmo tempo, os fenômenos das objetualidades são reconduzidos aos atos da consciência intencional que os constituem. Então, nós temos o objetivo. O objetivo pode aparecer como objetivo, né? Aquilo que, como as coisas se dão a nós no mundo aí. Ou como objetivo subjetivo. Também nós, de certa maneira, também o sujeito, também a consciência humana, também se projeta no mundo e aparece como uma coisa, como um objeto aí no mundo, né? Tanto faz se falamos do objeto objetivo, do objeto subjetivo. De toda maneira, é preciso sempre reconduzir esse objeto aos atos da consciência intencional que o constitui. Aparecem os fenômenos das objetualidades, aparecem como correlatos noemáticos dos atos noéticos, né? Então, digamos, aquilo que é percebido aparece como um correlato do nosso perceber. Aquilo que é imaginado como um correlato do nosso imaginar. E assim por diante. A redução conduz assim à consciência como solo ontológico de todo sentido e validade de ser do real. Aqui estamos indicando a redução transcendental. Tá? A consciência como o solo ontológico, quer dizer, a partir de onde se funda, nasce, cresce todo o sentido de ser, toda a validade de ser. Se algo é certo, se algo é duvidoso, por exemplo, a validade de ser. O quarto ponto é o relacionamento da consciência com o objeto e sua objetualidade. Sem o relacionamento da consciência com o objeto e sua objetualidade se dá pela dinâmica da intencionalidade. A intencionalidade é um traço fundamental da consciência transcendental constituinte. Sem consciência intencional, não se dá o objeto em sua objetualidade. A consciência sempre de alguma coisa, por exemplo, a consciência num perceber, né? Percipiente. Né? Ao perceber, nós percebemos alguma coisa. Ao imaginar, nós imaginamos alguma coisa. Ao julgar, nós julgamos sobre alguma coisa. Ao querer, nós queremos alguma coisa. Então, a vida da consciência é sempre, de alguma maneira, esse exercício da intencionalidade. E sem a consciência intencional não se dá objeto em sua objetualidade. A intencionalidade é a ponte de ligação e a passagem entre o objeto e a sua objetualidade, entre o ente e o seu ser. Ou seja, o ente só aparece em seu ser, aqui, o objeto em sua objetualidade, aqui mediante a consciência intencional. O quinto ponto que nós queremos trazer é que, no colhimento do ente, joga um papel fundamental a intuição. Nós já fizemos uma alusão a isso. Então, a intuição é primordial na apreensão do ente em seu ser, do objeto também em sua objetualidade. Husserl colocou a intuição no princípio de todos os princípios da fenomenologia. Eu cito aqui uma passagem famosa das Ideias 1, que trata do princípio de todos os princípios. Husserl diz assim:
no princípio de todos os princípios, que toda visão originariamente doadora é uma fonte justa do conhecimento, que tudo aquilo que se nos oferece originariamente numa intuição, por assim dizer, em sua realidade efetiva, em carne e osso, há que ser tomado simplesmente como aquilo que se mostra, mas também só nos limites em que se dá aí. Assim, nenhuma teoria pensável pode nos induzir a erro. Portanto, esse princípio de todos os princípios é um ponto de partida, é um elemento, é um fundamento, é algo que vai reger toda a investigação fenomenológica. Ou seja, a intuição. Intuição como o conhecimento pleno, em sentido verdadeiro e próprio. O conhecimento como apreensão, como visão originariamente doadora, diz Husserl. Né? Essa visão que originariamente doa a coisa a ser conhecida, essa visão é a fonte justa do conhecimento. Né? Que tudo aquilo que se nos oferece originariamente numa intuição. Né? Porque algo pode se nos oferecer não originariamente, através de algum sucedâneo, através de algum representante, né? E não por si mesma, a si mesmo. Isso que se oferece originariamente numa intuição, né? Quer dizer, leibhaftig, Husserl usa essa expressão leibhaftig, em carne e osso, né? A coisa se oferecendo em carne e osso. Por exemplo, se eu não conheço a cidade de Brasília, né? Se eu venho a Brasília, então eu tenho a experiência de Brasília, né? Essa autodoação da cidade de Brasília a mim, e eu a apreendo diretamente, em carne e osso, né? Na sua realidade concreta, viva, em pessoa, digamos também. Né? Então, isto é a fonte justa do conhecimento. Agora, há que ser tomado simplesmente como aquilo que se mostra. Né? O fenômeno é aquilo que se mostra, e há de ser tomado como aquilo que se mostra, não como outra coisa que não se mostra. Né? Mas também nos limites em que se mostra, em que está aí, em que se dá, em que se doa. Né? Assim, nenhuma teoria pensável, diz Husserl, pode nos induzir a erro. Né? Então, através da teoria no sentido da contemplação, da apreensão intuitiva, da visão originariamente doadora, nenhuma teoria no sentido daquilo que nós construímos a partir de nossas proposições, a partir de nossos juízos, das nossas inferências, de nossos argumentos, isso aí não poderá nos induzir a erro. Bom, então, nesses 5 pontos, né, a gente faz um resumo, digamos assim, de pontos de partida da fenomenologia. Para um começo de conversa, poderíamos dizer. Né? Primeira diferenciação entre atitude natural e atitude filosófica. Segundo, a crítica sui generis do pensamento natural científico. O que implica no retorno da ciência para a consciência, tá? Ou a ciência do mundo ser reconquistada na consciência. Terceiro, o movimento da redução, né, que começa com a hipoquê, né, que se torna redução idética, redução fenomenológica, redução idética e redução transcendental. Quarto, o papel que a intencionalidade tem, né? E quinto, o princípio de todos os princípios, o princípio da evidência, da intuição como o conhecimento em sentido pleno e próprio. Então, podemos nos ater a essa descrição tomando-a de fora. Isso seria conhecer e falar sobre a fenomenologia. Entretanto, com isso, nós não penetraríamos na fenomenologia, isto é, dentro da fenomenologia, isto é, dentro dela.
no mais dentro dela mesma, no seu interior, no seu íntimo. E não é isso que nós nos propomos. Nós nos propomos não falar sobre de fora da fenomenologia, mas penetrar na fenomenologia. Talvez esses 5 pontos só fiquem um pouco mais claros na medida em que nós vamos penetrando no movimento, no encaminhamento do pensamento fenomenológico ele mesmo. Do contrário, ficaríamos de fora, permaneceríamos estranhos a ela. Com isso, um conhecimento essencial da fenomenologia nos estaria vedado. Ou seja, nós visamos um conhecimento fenomenológico da fenomenologia. O que é um conhecimento intuitivo, experimental, essencial da fenomenologia. Por isso, não nos basta tratar sobre a fenomenologia. Interessa-nos antes tratar da fenomenologia a partir dela mesma. A próxima vez, vamos tentar um primeiro passo nessa direção, falando da fenomenologia e ontologia em Husserl. Muito obrigado.